Nós vamos, neste mês da Reforma Protestante, como foi anunciado no grupo da igreja, não sei se alguns irmãos conseguiram ver a tempo, a herança da Reforma no movimento pentecostal. A herança da Reforma no movimento pentecostal. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Diz assim a santa palavra do Senhor: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está, Senhor, a tua palavra. Nele, Cristo, o nosso Senhor, se manifesta, Senhor, se descobre a sua justiça, aonde o Senhor, através dele, Senhor, salva pecadores, os torna justos diante de ti, somente através dele, nele, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta bênção, Senhor, é através da fé, que segundo a tua palavra, Senhor, é dom de Deus. Ó Pai eterno, nos dá graça para falarmos, Senhor, da tua palavra aqui esta noite e destas importantes doutrinas, Senhor, os 5 pontos da reforma. Nos dá graça, Senhor, aqui essa noite, é o que eu te peço, é o que nós te pedimos, Senhor, em um nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Nós temos aqui o versículo mais conhecido da reforma, que simboliza, que representa a reforma protestante, um dos versículos que mais eu também aprendi a guardar no meu coração, principalmente quando fala, nele se descobre a justiça de Deus. Todas as vezes que ouço ou que leio esse versículo, o meu coração parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Parece que a gente não consegue se acostumar com esse versículo. Ele tem sempre algo que alegra o nosso coração, porque nele se descobre a justiça de Deus. Isto é, meus irmãos, como que é que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele justifica o homem, como que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, transforma o pecador em alguém aceito diante dele. E toda a Escritura, todos os apóstolos do Novo Testamento principalmente, nos ensinam a doutrina dos apóstolos. Eles nos ensinam que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras. E muitas vezes, queridos irmãos, quando nós começamos a entrar nas doutrinas da graça e falar sobre este assunto, a primeira, talvez, dúvida que fique na mente de alguns é o que Paulo retoricamente ele já responde, ou seja, Paulo ele já supõe que as pessoas vão ficar indagando. Então ele disse assim: permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? Ele diz: maneira nenhuma. Então a salvação pela fé não significa que as obras não são importantes, que a santificação não deva ser uma marca de um verdadeiro crente, mas ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo por ser santo. Essa ideia que se alguém ser muito agradável a Deus, como Enoque, Deus vai tirar essa pessoa da terra porque ela ficou muito santa, essa
tradição oral que a gente ouve por aí não tem base, meus queridos irmãos, nas Escrituras, porque nunca o pecador, por mais santo que seja, ele pode alcançar a justiça de Deus. Ninguém é justificado por si mesmo, pela sua própria obediência, nunca, em nenhum momento. É sempre pela justiça de Cristo. Mas é claro que também Tiago disse: me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Isso significa também que o verdadeiro salvo, ele vai demonstrar a sua salvação através de uma mudança de vida. A salvação não é pelas obras, mas ela resultará em obras, resultará em zelo, resultará em desejo por santificação. E se não há luta contra o pecado, se não há uma batalha contra o pecado, se não há santificação no crente, eu pego as palavras de Paul Washer que diz: salvo de quê? Se nós fomos salvos do pecado, nós fomos salvos do poder dele, fomos libertos, e Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A salvação é também não só da penalidade do pecado, mas do poder do pecado. Então a evidência de que houve uma salvação, uma conversão, é uma libertação. Por mais que o homem olhe e não consiga perceber, mas tem que haver uma luta, uma chama que deseja por santidade, que se entristece quando peca e que luta contra o pecado. Mas você pode ter o zelo de John Wesley e dos metodistas, mas se você crê que você pode se justificar diante de Deus pelo seu zelo, pelas suas obras, você ainda não conhece o Evangelho. Porque o Evangelho, a mensagem central do Evangelho que foi resgatada na Reforma Protestante, é que a salvação é pela fé, a salvação é por confiar na obra substitutiva, vicária de Cristo Jesus, o nosso Senhor, derramando o seu sangue precioso para remir-nos de toda injustiça. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Como Paulo também disse: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. Então, queridos, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que foi a Reforma Protestante e a herança da Reforma Protestante no movimento pentecostal. A Reforma Protestante foi um movimento religioso do século XVI. Foi liderado por Martinho Lutero, mas teve aí os pré-reformadores. Bem antes de Lutero, tiveram homens também que lutaram e foram mortos protestando contra as heresias da Igreja Católica, séculos antes. Mas foi em 1517 que Martinho Lutero, fixando as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, foi a partir dali que o que a Igreja Católica ensinava começou a ser questionado. Então, as heresias e os enganos da Igreja Católica foram denunciadas, foram expostas, e o povo começou agora a tomar uma certa liberdade para estudar a palavra de Deus. Porque antes todos eram mortos, mas agora, se eles começassem a matar, se eles matassem Lutero ou começassem a matar os seguidores de Lutero, isso só ia aumentar este movimento. A Reforma Protestante teve um impacto profundo na história religiosa e política de toda a Europa e influenciou as maiores denominações em todo o mundo até os dias de hoje. Começando pelo luteranismo, calvinismo, os anglicanos, mais recente os presbiterianos, os batistas e depois a Igreja Assembleia de Deus. Porque os irmãos sabem que
os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles eram missionários suecos da Igreja Batista Filadélfia. E eles, mais especialmente Gunnar Wingren, conheceu Daniel Berg em uma conferência pentecostal em 1909, em Chicago, nos Estados Unidos. Ali ele foi batizado no Espírito Santo e começou a pregar o Espírito Santo. E só em 1910 eles chegam em Belém do Pará, no Brasil, para fazer a obra missionária. E começaram a pregar o batismo no Espírito Santo, e aí houve essa ruptura. E aí nasce a Igreja Apostólica da Fé, que depois veio a se chamar Assembleia de Deus. A única divergência, mais precisamente, eram os dons espirituais, batismo no Espírito Santo e o dom de falar em línguas e profecias. Mas, meus irmãos, Gunnar Wingren, por exemplo, ele teve formação teológica. Ele se formou como um teólogo para ser ordenado ao pastorado. Ele era conhecedor de todas as doutrinas da Reforma, que a Reforma protestante resgatou e ensinou, e são luzeiros, que são uma bênção para nós e influenciam a nós até hoje. Aí, mais recentemente, o movimento chamado Reformado começou a crescer na internet e muitos pentecostais começaram a migrar para as igrejas tradicionais. Mas eu quero dizer que uma certa vez, se não me engano, em 2017, eu estava em crise com algumas questões e eu recebi a ligação de um pastor famoso do Rio de Janeiro, e ele falou: você não precisa sair da Assembleia de Deus, né? E conversando com ele, eu descobri que realmente, meus irmãos, a única diferença que temos dos reformados é o dom, é a crença no batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais, porque mesmo entre os reformados também há divergências, diferenças. Os batistas não batizam bebês, eles não acreditam no que chamam de pedobatismo, como os presbiterianos batizam bebês, que não sabem entender que são pecadores, que é uma doutrina que vem herança da Igreja Católica, e que eles não se reformaram, porque um dos lemas da reforma é reformada e se reformando, mas eles nessa parte não se reformaram, mas os batistas sim. Então até entre eles existem divergências. Batismo, a questão do batismo por aspersão e não por imersão. Os presbiterianos não mergulham as pessoas nas águas, né? Igual os católicos, eles aspergem ali a água, sendo que a própria palavra batismos significa imersão, né? Então, eu acredito, meus irmãos, que nós, pentecostais, estamos muito mais perto das Escrituras, junto com os batistas, do que os presbiterianos. E todas as doutrinas que são ensinadas, e que são as doutrinas cruciais, são ensinadas também por nós. Quais foram as 5 maiores defesas da Reforma Protestante, ou 5 solas? O sola em latim significa somente, né? Quais foram? Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Solo Christus, somente Cristo. E soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Somente a fé significa que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Nós vemos isso em toda
a Escritura. Somente a Escritura, que é o segundo sola da Reforma, é que a Bíblia é a única autoridade final de questões de fé e prática, e não as tradições, e não o Papa, e não a ciência, e não a história. A autoridade final para a igreja é a autoridade da sagrada, inspirada das sagradas Escrituras, somente a Escritura. E quando foi que o movimento pentecostal negou isso? Somente a graça. A salvação é pela graça de Deus, não pelo mérito humano. Solo Christus, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e só lhe deu glória a Deus, somente a glória. Perceba que os 5 solas, elas nasceram num contexto onde a Igreja Católica ensinava esses 5 pontos totalmente contrário. Cada ponto aqui é para combater e para protestar, por isso que falamos de cristãos protestantes, os ensinos da Igreja Católica. Por que somente a fé? Porque eles acreditavam na salvação pelas obras, estavam nos seus sermões, estavam nos seus documentos oficiais, redigidos e assinados pelos papas, pelos cardeais, pelas autoridades eclesiásticas da Igreja Apostólica Romana, na época de Lutero. Eles ensinavam a salvação pelas obras, algo totalmente contrário à palavra de Deus, e o erro permanecia e prosperava, porque a palavra de Deus não era traduzida na língua, não era disponível, somente advogados e filhos de ricos podiam estudar o latim e ter acesso à palavra de Deus. Eles furtavam do povo a palavra, a verdade que salva o homem e a alma dos homens. Quando eles falam somente a Escritura, é porque os religiosos da época equiparavam a autoridade do Papa, a infalibilidade do Papa. O que o Papa falasse era lei. Então Lutero e os protestantes se levantam e dizem: não, a palavra de Deus é a única autoridade final em questões de fé e de prática. É ela que rege a nossa fé, é ela que nos ensina o que cremos e devemos crer, não o que o Papa diz, o que os cientistas dizem, o que a história diz, ou que qualquer outra denominação ou religião diga. A nossa fé é somente abalizada pelas Escrituras. O que cremos, o que pensamos, como devemos agir nesse mundo, tudo é nossa regra de fé e de conduta. E todos esses 5 pontos que eram negados na época de Lutero são doutrinas cruciais para a salvação. Tenho sempre dito isso. É diferente, tem uns irmãos nossos que eles têm o hábito do lava-pés antes da Santa Ceia, e eles são nossos irmãos em Cristo. Eu não acredito que Deus vai lançar eles no inferno porque eles acham que tem que realizar essa cerimônia do lava-pés antes da ceia, ou tem que praticar o ósculo santo, que é o beijo. Com exceção aí de uma igreja que furta aí o conhecimento e que eu não aconselho para ninguém, tem algumas que usam véu, e são nossos irmãos. Mas aqui eles não estavam negando um beijo na mão, um beijo no rosto, que é o ósculo santo, porque Paulo disse: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, e esses nossos irmãos vão dizer: está escrito aqui, ó. Mas e o contexto, e a interpretação do contexto e tal? Né? Então essas coisas você não deve nem entrar em debate, nem em discussão. Mas aqui não, eles estão ensinando um outro evangelho. Eles estão dizendo que você pode ser salvo pelas obras. Se pudesse ser salvo, Cristo não teria vindo a este mundo e se feito maldição no nosso lugar.
porque agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. Não iria morrer neste mundo, para que depois você pudesse ser salvo pela sua obediência. Somente Cristo, somente a graça. Então, todos esses pontos que eram negados na Reforma Protestante, quer dizer, na época da Reforma, né? Antes da Reforma, pela Igreja Católica, eram pontos cruciais da fé. Eram doutrinas de salvação, e negadas eram heresias de perdição. É aquela que, se você não entende e não conhece, você está indo para o inferno. Às vezes a gente sai para evangelizar e as pessoas dizem assim: eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato. Precisa de para ter esses crentes aí e tal, não sei o que, né? Fala assim, né? Esses crentes aí são tudo não sei o que e tal. Então ele está confiando na sua própria justiça. Mas o que nós lemos? Nele se descobre a justiça de Deus. É em Cristo que nós somos justificados. Essa palavra justificar ou justificação é um termo forense, era usado em tribunais. Significa tornar alguém justo. Como que Deus torna alguém justo diante dele? Através de um sacrifício substitutivo. Essa verdade está revelada desde Gênesis, quando Adão e Eva pecam e um animal é morto, um sangue é derramado e Adão e Eva são cobertos com túnicas de pele, ou seja, um sangue foi derramado para que a vergonha deles fossem cobertas. E depois Deus mostra um vislumbre disso no sacrifício de Isaque, que nem precisou ser sacrificado. E depois, quando Deus levanta Moisés, e ele cria o tabernáculo, e depois futuramente o templo, os sacrifícios, então Deus começa a mostrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus começa a ensinar como que nós podemos ser salvos pelas nossas obras. Não, porque quando João Batista viu o nosso Senhor e Salvador, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E a única forma que a gente pode ser salvo é se agarrando a Ele, e não tem outro meio de salvação. Então eram doutrinas sérias, importantíssimas. E por isso que é importante nós virmos à escola dominical, é por isso que é importante nós virmos ao culto de ensino, para aprendermos as importantes doutrinas do Evangelho e da salvação. Cada sola ou cada somente era um protesto a heresias ensinadas pela Igreja Católica naquele período da história. Os pontos principais são preservados na Assembleia de Deus. Então, agora eu vou começar a falar sobre o nosso movimento, que tem sido muito atacado nos últimos tempos. Sempre tive muitas amizades e muito apreço e muita admiração pelos nossos irmãos tradicionais e pelas igrejas reformadas, mas alguns deles, não são todos, a gente não pode generalizar, abrem a boca para falar muita bobeira e causam confusões na igreja. Então você que é pentecostal, quero dizer para você que os 5 solas da reforma estão intactos nas nossas igrejas. Certa vez alguém disse: eu fiquei muitos anos nessas Assembleias de Deus e não aprendi nada da palavra. E eu falei assim: nos últimos 2 anos, qual era a sua frequência na escola bíblica dominical? E a pessoa ficou sem palavras. Culto de doutrina.
Os irmãos reformados não aprendem só na igreja, eles compram livros. Comprar livro. Daniel Berg e Gunnar Wingre, ambos eram missionários de procedência batista. Embora fossem suecos, se conheceram em uma conferência pentecostal em Chicago, nos Estados Unidos, em 1909. Veja o que diz o jornal, o Diário Pentecostal. Olha, Gunnar Wingre falando, escrevendo: quando voltei para a minha igreja em Michigan, comecei a pregar a verdade que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O resultado é que tive que deixar a igreja, que ficou dividida, pois metade creu nessa verdade e a outra metade se endureceu. Os que não creram me obrigaram a deixar o pastorado. Fui então para uma igreja em South Bend, Indiana, e todos ali receberam a verdade e creram nela. Gunnar Wingre, Diário Pentecostal de 2007, páginas 25 e 26. A viagem ao Brasil foi em novembro de 1910. Então, você está aprendendo aqui hoje que Gunnar Wingre foi batizado em 1909 no Espírito Santo, e só em 1910 ele chega no Brasil. Ele é obrigado a deixar a Igreja Batista, e ali surge o movimento pentecostal, que prega o batismo com o Espírito Santo, que, irmãos, é bíblico. Não é ele não prega por revelação, ele não falou que teve um anjo que revelou para ele. Ele pega a palavra de Deus para defender. O que os irmãos tradicionais, o que eles fazem com passagens como 1 Coríntios 14, que Paulo diz, não proibais falar em línguas? O que Paulo corrigiu foi a desordem no culto, não foi falar em línguas. Mas tá bom, isso aí seria um tema para um outro dia de terça-feira. Ele mesmo, por causa que eles davam ênfase no Espírito Santo e criam nas revelações e na profecia, naquela época surgiram, como existe até hoje no nosso meio, pessoas que se levantam, falam que Deus é isso que eu te digo, né? E tal, e assim diz o Senhor, e profetiza aqui, profetiza ali, profetiza lá, né? E a gente crê em profecia, só que Paulo disse também, provai os espíritos e examinai as profecias. E Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles eram muito zelosos nessa parte. Foram os que trouxeram a mensagem do batismo e dos dons para nós. Mas eles também pregavam contra os excessos e questionavam alguns movimentos em sua época. O jornal Mensageiro da Paz, ano 79, número 1494, diz assim: a direção verdadeira e a instrução vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, clara e infalível. Porque tinha uns irmãos lá que, segundo a história, as pessoas iam até a casa do fulano de tal para ouvir uma profecia. Era uma espécie de profeta que ficava na casa dele, e as pessoas iam até ele para entregar a profecia. E ele corrige, fala, vocês têm que ser dirigidos pela palavra de Deus. Uma outra ocasião é que a igreja, eles começam a se deitar em círculo no chão, quebrando a liturgia do culto, que é louvor, é oração, louvor, pregação da palavra. É a liturgia do culto, no modo mais sintetizado. E aí começaram a mudar a liturgia do culto, começaram a se deitar em círculo e tal, e ele vai lá e escreve, corrigindo esses irmãos, o fundador do movimento pentecostal. Então, os irmãos às vezes são desonestos, os irmãos reformados são desonestos, porque eles pegam esses excessos e colocam tudo no mesmo pacote, e falam aí o que é o movimento pentecostal. E eu volto a dizer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, a gente crê em profecia, a gente crê no dom de línguas, porque também a gente não pode jogar o bebê com a água suja, né?
Como diz um ditado, não sei se é bem assim o ditado. Aí você joga o bebê com água suja, né? Você tem que jogar só água suja, o bebê você fica com ele. Você corta os excessos, mas você continua crendo na palavra de Deus, no que ela diz sobre o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, sobre o falar em língua, sobre as profecias. Quantos creem aqui nos dons espirituais? Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos concluir aqui com algumas aplicações. Cada doutrina, meus irmãos, da reforma protestante foram cruciais para a salvação da alma. Então, esses 5 solas que nós falamos aqui, você tem que compreender. Você tem que saber o que significa somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Então, sempre eu falo que era sempre um ataque direto à Igreja Católica, só que outras religiões também negam, né? Por exemplo, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, diz a palavra de Deus. Então eles falam, não, você pode ir até Deus através de Maria. Você pode ir até Deus através de um pastor ungido, né? É assim, ô irmão, você que é muito de Deus, ora aí pela minha vida, né? Jesus derramou o seu sangue, o trono da graça está aberto, o véu se rasgou, você pode ir diretamente a Cristo. Você tem que ir direto a Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí, todas as doutrinas, a gente tem que se aperfeiçoar nela. Acredito que Deus nos dando graça ainda nesse mês, né? O mês da reforma, nós falemos um pouco mais. Hoje, nós queremos deixar claro para os irmãos que a igreja pentecostal no Brasil tem como herança os 5 solas da reforma. Até o glória a Deus, né? É o solo e deu glória, né? Você vai numa igreja tradicional, eles não dão glória a Deus, né? Mas é que o Papa tomava glória para si, né? E Deus não divide sua glória com ninguém. Somente a Deus é a glória. Temos essa herança e devemos voltar às bases do pentecostalismo. O pentecostalismo sempre foi sola escritura. O pentecostalismo sempre foi somente a Escritura. Você vai nos documentos mais antigos das escolas bíblicas dominicais ou dos jornais das Assembleias de Deus, você já tem mestres alegando que a palavra de Deus é infalível, é inspirada. Vai ver eles tomando 2 Timóteo 3, 1 Pedro 1,19. Nenhuma palavra da Escritura é de particular interpretação, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada, ela é fiel, inerrante, e nós sempre pregamos isso. Então você não precisa ir para a igreja reformada, fique onde você está, sirva a Deus onde Deus te chamou. Nenhum movimento, nenhuma igreja ganhou tantas almas, aliás, quanto o movimento pentecostal, por causa do fervor, por causa do poder, da oração, do batismo no Espírito Santo, que alguns carinhosamente falam que é igual um carro 4x4, né? Tem esses carros que não sobem muito não, né? Mas os 4x4 sobem até parede, né? Sobe os lugares. Então, um crente batizado com o Espírito Santo, ele vai aonde um que não é, não vai. E prega com unção, expulsa demônio, impõe as mãos, o enfermo é curado. Amém, meus irmãos?